Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia Especial, esta jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Durante o mês de setembro, por conta do Dia da Amazônia, dia 5 de setembro, nós estamos a bordo de Quando o Amazonas Corria para o Pacífico, uma obra do engenheiro agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda, que está nos trazendo muitas informações sobre a ocupação agora da Amazônia. Nós estamos chegando em tempos mais recentes, em termos históricos, Evaristo. Nós podemos falar até de ontem, né? Porque para milhões de anos, para milhares de anos, nós estamos falando agora de 20, de 15 mil, de 10 mil anos atrás. Isso. Houve uma ocupação humana. Chegaram também pelo Istmo do Panamá, pela ligação terrestre entre as Américas, né? Como foi essa chegada, esse desembarque dos humanos que a gente conhece hoje na Amazônia? Como é que eles chegaram aqui? Seja bem-vindo mais uma vez ao É Tempo de Amazônia. É um prazer estar aqui. A aventura humana é uma aventura que tem dos hominídeos aí mais de 1 milhão de anos, mas ela é uma aventura africana, né, durante muito tempo. Depois os humanos colonizam, se expandem para a Europa, para a Ásia, e é muito tardiamente, né, que os humanos chegam nas Américas, né? Chegam pela América do Norte, vindo ali pelo Alasca, e ocupam e descem nessa ocupação. Então, os homens chegaram na Amazônia, os sítios arqueológicos mais antigos na floresta amazônica, não é exatamente na bacia amazônica, mas na floresta amazônica que se tem na Venezuela, em alguns outros lugares, Colômbia, eles evidenciam presença humana ali na Amazônia há pelo menos 15 mil anos. Quer dizer, então, o homem está na Amazônia, caçadores-coletores, né? Era gente que caçava, pescava, não é? Coletava frutas, não praticava agricultura, eram pequenos grupos nômades, né? Mas se estima que há milhares de anos atrás, na Amazônia você tinha aí quase 500 mil de pessoas espalhadas, né, nesses pequenos grupos de caçadores-coletores. Se instalavam, às vezes, em locais de cachoeira, onde havia riqueza de peixe, né, no litoral para explorar conchas, que foi dando origem depois aos sambaquis, né, e situações diferentes. Esses locais têm mais proteína, né? Depois a gente fala um pouco mais disso, mas essa chegada do homem, mesmo na América do Norte, também é tardia, né? É tardia, mesmo na América do Norte ela é tardia. Os sítios arqueológicos dos Estados Unidos, em deserto, tudo se conservam muito melhor, né? No clima úmido, tropical, quente, é difícil de manter vários tipos de testemunhos, né, dessa passagem, mas geralmente são os testemunhos de flechas, objetos líticos, etc. Eles começaram ali no que hoje se conhece como Estreito de Bering. Essa foi a passagem. Muitas passagens, foram várias passagens por lá. Tem um monte de história interessante sobre por que demorou tanto, né? Uma das razões, inclusive, era uma hiena enorme que existia naquela região, no lado da Rússia, e matava simplesmente todo mundo que vinha para aquela região. Eles acham que teve animais que impediram mesmo o homem, claro, não com essa intenção, mas porque eles estavam ali, e dificultavam você poder progredir tal risco que representava para esses caçadores enfrentar isso naquelas condições. Mas o fato é que por ali tem outras teses de chegadas mais recentes, mas essa é a principal, né? Vale a pena a menção, especialmente do Estreito de Bering, porque foi ali um início até de dominação do homem em cima de fauna, né? Ali existiu o peixe-boi, ou vaca marinha, na verdade, né? Isso mais tardiamente aconteceu e realmente eles pescaram. E isso aglutinou um pouco ali uma chegada dos homens ali, dos pescadores e tudo, né? Eu acho bacana que no Canadá, não é, os Inuits, né, os esquimós que a gente chama, mas o esquimó é uma designação dos índios dos Estados Unidos, chamam eles de esquimó, quer dizer, é ofensivo, é comedor de carne crua, né? Quer dizer isso, né? Os que comem carne crua, né? Mas eles mesmos se auto-intitulam Inuit, que, se eu não me engano, quer dizer o verdadeiro homem, os verdadeiros homens, né? E eles eram, claro, vivem de caça, de pesca. Lá o oceano é muito frio, é muito rico, e lá existia mesmo uma vaca marinha, como a gente dizia, um parente do peixe-boi,
que foi tão pescado, de forma tão grande, e chegava até perto da Califórnia, que ele foi extinto, mas aí pelos homens mesmo, já nesses tempos mais recentes, né, históricos, do século XIX. Né? Mas os caçadores-coletores chegaram na Amazônia e eles introduziram uma grande novidade, que era o fogo. Né? Eles usavam fogo. Então, nas manchas de cerrado que existiam, porque lugares de solo arenoso, muito pobre, onde a floresta não se instalou, etc., essas manchas de cerrado e de campos também, que existiam na Amazônia, eles usavam o fogo como técnica de caça. Né? Eles punham fogo para conduzir a caça para um lado e os outros caçavam do outro lado. A chegada do fogo na Amazônia, trazida pelos homens, vai provocar uma grande mudança na vegetação, porque vai expandir os cerrados. Né? E esse fenômeno ele ocorre até hoje. Hoje nós temos no Tumucumaque, ali na região dos índios Tiriós, os Waiampis, em vários lugares ali você tem um cerrado enorme, onde tem queimadas imensas, dá para ver nas imagens satélite, não é? E esse fogo vai fazendo a floresta recuar. Chega a ser paradoxal, porque tem Rio Grande, com o Maroni, é um rio enorme, que o fogo não passa para o lado de lá. Do lado de lá do rio, de um lado é floresta, mas sob centenas de quilômetros, do outro lado é cerrado. Cerrado mantido pelo fogo, até hoje, pelo uso do fogo. Nós temos trabalhos na Embrapa que mostram assim, em períodos de 30 anos, 40 anos, dá para ver o cerrado avançando, dá para ver a mata recuando. É claro, quando eles se deslocam, os índios abandonam uma região e não usam mais o fogo, a floresta volta. Né? Então a chegada do homem traz essa novidade da caça, sobretudo para os macacos, que vão ser muito caçados. Se estima que não existe um lugar da Amazônia com população equilibrada, natural de macaco, porque foram sempre muito predados pelos homens. Né? Depois o uso do fogo que vai provocar a savanização. Mas não vai parar por aí, porque depois vem a agricultura, né? E aí vem outra fase na história dos humanos. É muito interessante. Tem uma frase aqui que eu não posso deixar de citar, ao final aí quando você começa a abordar a chegada dos humanos, que é um paradoxo que impõe uma reflexão. Né? A região, aparentemente, a mais preservada do Brasil é aquela onde o homem vive há mais tempo e de forma permanente. Acho que isso tem uma série de reflexões que, a partir daí, a gente pode ajudar a entender essa formação da Amazônia. Né? Por que se permitia ficar um pouco mais tempo lá? Né? Existia aí o que você já abordou um pouco, desses ambientes mais abertos, que são os cerrados dali da Amazônia, a floresta fechada, nem sempre uma coisa amistosa ou adequada para a permanência do humano. Essa parte mais aberta, ela é mais amistosa para a chegada do homem, e até para a sobrevivência de alguns animais. Como é que é essa questão? Não, mas olhando assim, territorialmente, né, nós temos, no caso da Amazônia, quer dizer, o homem chega lá há 15, 20 mil anos e está lá até hoje. Né? No sul do Brasil, em São Paulo, o homem chegou faz uns 5 mil anos. Né? Então, você tem 10 mil anos mais quase de presença humana na Amazônia. Quer dizer, é um lugar onde o homem está há muito tempo. Então, essa floresta é uma floresta humanizada. Né? Então, esses povos que se sucederam, porque tiveram várias sucessões, esses primeiros povoadores, depois os paleoíndios, depois a expansão tupi, tudo isso é uma sucessão de histórias de povoamento. Muita gente acha que os índios foram os primeiros na Amazônia. Não, os índios são os últimos de toda uma história que aconteceu lá. E eles não fizeram pirâmides, eles não construíram grandes canais, não fizeram obras assim, eles modelaram a natureza. Quer dizer, os edifícios que eles construíram, isso no livro eu mostro muito, é a transformação que eles foram fazendo lentamente nos ecossistemas. Hoje a gente sabe que muitas florestas de castanha do Pará não são naturais. Eles favoreciam a castanha do Pará, eles plantavam, vamos dizer, a castanha do Pará. Eles favoreceram muitas árvores e arbustos de interesse medicinal, etc. E isso foi mudando a composição florística em muitos lugares. Não é? E com os do fogo também foram capazes de começar a fazer a coivara, né? Quer dizer, plantar
fazer agricultura dentro da floresta, quer dizer, você derruba a mata, isso a gente vê até hoje nos indígenas, né? Ainda fazem isso, você derruba a mata, no período seco, ela seca o suficiente para você pôr fogo, esse fogo produz cinzas que enriquecem ali o solo e você planta ali, né? Então eles plantavam milho, plantavam abóbora, isso e outras coisas, amendoim em outros lugares. Então a gente começa também a levar o fogo, agora não só desse cerrado que você falou, que você usava para caçar, sobretudo o fogo, para espantar os animais e pegar no outro lado. Não, agora você usa o fogo, você levou o fogo dentro da mata. Para sobreviver também. Para sobreviver e crescer. Para afastar os animais. Aí que numericamente eles começam a crescer. Os povos primitivos da Amazônia, eles começam a crescer em número quando eles desenvolvem a agricultura, quando eles desmatam, né? Aí eles passam a ter cada vez mais gente, né? São capazes de se fixar, não precisa mais ser nômade, fixam-se durante muito tempo a ponto de produzir o que a gente chama as terras pretas da Amazônia. São áreas muito férteis que os agricultores até procuram, as populações mais recentes procuram essas terras pretas da Amazônia, mas que são terras que foram produzidas por uma presença constante, entendeu? Durante séculos, ali naquele local de humanos, cujos dejetos, casco de tartaruga, resto de peixe, tudo foi ficando ali, enriquece, faz um solo. As terras pretas da Amazônia é um exemplo típico dessa presença mais estável. Mas nós temos outros sinais disso. Os geoglifos no Acre é um exemplo impressionante, quer dizer, com o desmatamento recente no Acre, a expansão da agricultura da pecuária, se descobriu embaixo da floresta, né, enormes formações escavadas mesmo, em forma de quadrado, de retângulo, de círculos, né, de povos que habitaram lá muito antes dos índios, certo? Eles são datados 2000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, não é? E que não era uma floresta naquela ocasião, eram matas. E hoje nós temos essas florestas de bambu lá no Acre, grandes florestas dominadas por bambus. A gente sabe que tudo isso tem a ver com o que aconteceu lá no Neolítico, com a presença humana. Em imagem satélite dá para ver essas manchas dessas florestas de bambu. Então, no Acre, as florestas de bambu, terra preta em área de terra firme na Amazônia, né? E alguns desses povos, para concluir, se desenvolveram tanto em termos tecnológicos a ponto de dar origem a grupos muito sofisticados, como os marajoaras e os tapajoaras, né? A cerâmica marajoara é uma coisa impressionante. A sofisticação dessa cerâmica é um povo que foi extinto, que desapareceu, que não existia mais quando os portugueses chegaram, certo? Ele foi extinto antes. Os tapajoaras também faziam até sungas, assim, vestes de cerâmica, urnas funerárias sofisticadíssimas que você podia pôr o braço do morto, encaixava na urna, etc. Então, em alguns locais, esses marajoaras ainda se reconhece obras que eles faziam para controlar as cheias do Amazonas, quer dizer, eles manejavam a água do rio. Então, aconteceram na calha do Amazonas, civilizações talvez seria falar muito, mas assim, grupos que tiveram um grande desenvolvimento artístico. Esses grupos desapareceram, como nos sambaquis também vão desaparecer depois, quando na agricultura, nos povos lá de Rondônia, ali da região do Guaporé, de Rondônia, esses agricultores domesticaram a mandioca, né? Não é fácil plantar mandioca, não é semente, é maniva, ela é tóxica, mas a domesticação da mandioca, a produção de farinha, é lá que começa, está associada aos tupis, e aí tem uma expansão, a expansão tupi, também conhecida como a expansão que vai ser grande, descendo o rio Amazonas, também pelo Guaporé, depois descendo o Paraguai, que a gente chama dos ceramistas, né? Às vezes fala assim, os povos ceramistas. Claro que aqui nós estamos falando de uma forma muito simplista, rápida, para as pessoas terem uma ideia, mas é importante saber que vários povos se sucederam e até provavelmente se eliminaram, um eliminou o outro, né? E conquistaram esses territórios. A gente vê os sambaqueiros, que comiam proteína, como você disse, da árvore ali, comia concha de ostra, de marisco, fizeram esses enormes acúmulos, né, de mariscos, tudo. Eles desapareceram quando da expansão dos ceramistas, né, desses índios. Então, os índios são a última onda dessa sucessão que aconteceu na região.
E aparentemente você pode esclarecer melhor, né? Essa descoberta da mandioca, essa domesticação da mandioca, ela trouxe uma potência para essa nação. Porque a partir desse alimento, né, que era possível levar consigo, isso permitiu que eles se expandissem, que eles fizessem travessias, porque se alimentavam de mandioca, né, de farinha, e ali conseguiam permanecer, inclusive guerreando contra outras etnias, outras tribos, que ainda não dominavam isso e precisavam fazer pausas para ir se alimentar. Existia até uma lenda, né? Aliás, várias lendas, porque a própria domesticação da mandioca é a lenda da mani, né? É isso. Que você conta de forma muito interessante também no livro. Essas lendas são muito interessantes de se abordar aí. Algo existe, né? A gente fala de meta-história, né? Tem uma meta-história, às vezes, nisso, né? Mas a mandioca, realmente, com a farinha, eu posso, levando um saco de farinha na minha canoa, ir para uma área muito isolada, desmatar, derrubar, plantar, esperar crescer e viver ali de farinha, de caça, etc. Eu vivo, né? Eu transporto isso, né? No combate também, um caçador-coletor, ele não tem o que comer, ele caça e come o que ele vai achando, etc. e tal. Não acumula, ele não tem um jeito. Então ele, bom, se ele começar aqui a ter um conflito com outro que tem comida que leva ali, né? E moqueavam carne, enfim, sem entrar muito em detalhe, hoje a gente sabe que foi uma expansão muito conflitiva, tem também todo o tema da antropofagia vinculado a isso, né? Mas o fato é que os tupis, essa expansão tupi, que é recente, essa dominação da mandioca, tudo isso, é mais ou menos na época de Cristo que começa essa evolução acontecer, né? É gozado, é na época que também os romanos estavam chegando em Portugal e dominando, né? A expansão romana, né? Estava vendo uma expansão aqui, estava vendo uma expansão lá. Claro, diferença, não era um estado como era lá organizado, coisas assim. Mas, enfim, a Amazônia teve uma sucessão de povos, né? Não é assim. Ficaram povos muito isolados ainda, temos caçador-coletor ainda na Amazônia, tem vários estágios, né? Por isso não cabe generalização, né, sobre esses povos. Mas é verdade, a presença humana mais antiga, mais permanente, está ali na Amazônia, né? Aqui ela é muito mais recente no sul do Brasil. Essa é a primeira grande ocupação da Amazônia por conta dessas etnias, né? Os portugueses e tudo vão chegar muito depois, e há também aí especialmente com as missões jesuíticas aí, outras ondas importantes de ocupação humana ali na Amazônia, com a introdução de outras técnicas, outras tecnologias, na descoberta aí dessa formação, dessa ocupação humana na Amazônia. Os tupis foram os que mais se desenvolveram aí a partir do domínio de técnicas de agricultura, de técnicas defensivas também ali na Amazônia, Evaristo? A gente tem sempre a nossa métrica, né, para falar do que é progresso, que é desenvolvimento, então é muito delicado usar esses termos, né? Mas assim, em muitas coisas não, né? Quando você vê a cerâmica tupi, é uma cerâmica básica, assim, muito simples, de fazer cobrinha de argila, fazer potes, desenhos muito simples. Rudimentar, né? Muito rudimentar, tupi-guarani. Quando você vê um vaso cariátido, que nem aqueles que eles faziam, os tapajoara, os marajoara, tudo isso se perdeu, quer dizer, os tupi nunca chegaram a desenvolver nesse nível, vamos dizer assim. Quando você está falando aqui dos tupis, está falando aqui, né? Isso. Não, então não é porque você tem uma potência militar, guerreira, uma capacidade de conquista, né? Que por isso você também em outras áreas... Não, acho que são coisas muito diferentes, né? A história, ela é assim, ela foi dada assim as coisas aconteceram. No Amapá existem observatórios astronômicos, né? Em Calçoene tem um observatório astronômico impressionante de povos que viveram antes da expansão, vamos dizer, dos tupis, como nós estamos falando no tempo, né? Muito sofisticados, quer dizer, rochas que marcam bem o solstício, os dois solstícios, marcam o equinócio, num lugar próximo do Equador, em que o Sol varia pouco, porque você vai em Stonehenge, nesses observatórios em outros lugares, não, o Sol varia muito ao longo do ano, então é uma coisa muito evidente, assim, a cada
3 meses tem um evento, ou tem um solstício ou tem um equinócio, a cada 3 meses. Então você consegue, né? Tem 2 solstícios, 2 equinócios, 4 no ano de 12 meses. Ali é tudo muito mais difícil de fazer. E esse observatório está lá, com um furo onde o Sol entra exatamente na hora. Inclusive tem rocha inclinada, que é a inclinação do eixo terrestre. Corresponde, né, entendeu? A 23 graus e 27, corresponde a isso. Então, aconteceu muita coisa antes do que a gente chama de índio, assim, né? Agora, é claro que eles são, e os Gs, né, toda essa ocupação do Brasil Central, em áreas mais abertas. Hoje a gente conhece antropologicamente quem veio também da América Central, indo para cá, vários grupos, né? É muito sofisticado tudo isso, né? Muitas línguas, muitas tradições. É um tesouro, né? O país ter toda essa riqueza, né? Mas não foi assim como no relato da criação, que fez assim, num dia apareceu os índios na Amazônia. Não, tem uma longa história de presença humana de 15 mil anos, e assim um pouco, como nós dissemos, os índios é a última etapa antes de começar o povoamento português, o povoamento europeu. Esse observatório astronômico, eu queria voltar nisso, é uma sofisticação de conhecimento ali acumulado muito impressionante, né? E enfim, uma comunidade, uma população que não sobreviveu a outras que chegaram, né? Isso. Os índios, mesmo os caiapós, eles têm também grandes capacidades de observação astronômica. Sobretudo quem vivia em ambientes abertos. A floresta não é muito favorável a observar o sol, né? Os céus, mas os caiapós tinham estilo de observatório a ponto que anos atrás, na Unicamp, havia a reprodução de um observatório astronômico caiapó. Você ia lá e visitava, e via, e calculava a latitude, a longitude e tudo. É claro que eles não calculavam latitude e longitude, mas eles existiu isso, né? Existiu, e esse testemunho está lá, com rochas muito grandes. E ele devia ser muito mais sofisticado, porque ele foi degradado, levaram coisa embora. Brasil, né? Escreveu na pedra, derrubou, fez força para ver se caía. Quer dizer, hoje ele é um parque, mas um parque ainda muito pouco conhecido, pouco visitado, mas está lá em Calçoene. Existe também na Guiana Francesa um outro parecido, que deve ser do mesmo grupo, né? Então, os geoglifos todos, hoje são quase 1000 geoglifos lá no Acre, em Rondônia, na Bolívia. Essas florestas de bambu, esses lugares de concentração de castanheiras, né? A savanização que continua lá no Tumucumaque, esses observatórios, é uma grande diversidade, né, que teve nessa história da região, porque é uma história longa, uma história de mais de 10 mil anos. Bom, a gente também já está chegando ao final desse programa. Dessa época também, os primeiros registros icônicos, as primeiras, o que a gente pode tentar chamar de escrita, de vocalizações dessas culturas, desses povos, hein? Não, eles não tinham escrita, né? Nos Andes, em outros lugares, eles desenvolveram várias formas de registro e tal, né? Civilizações mesmo. Aqui não, né? Na floresta não é comparável com o que aconteceu com os incas e outros povos. Mas eles faziam alguns registros em rochas, né? Nós temos registros em rochas pelo Brasil todos, alguns até talvez com indicações de trilhas, de percursos, e faziam comércio, né? Eles tinham comércio, os piabirus, eles trocavam material, né? Tanto que o Muiraquitã, algumas pedras que de muito valor, são de pedras de jade que vieram, tem coisa que veio lá dos Andes para cá, assim como no Chile, que não tem onça, você encontra em múmias pele de onça. Então eles chegaram a desenvolver sistemas de comércio bastante grandes. Tinha gente que viajava muito naquela época. Já existe intercâmbio entre diferentes povos? Claro, comércio mesmo, comércio, né? Você vê essas múmias que tem lá no Chile, onde não tem onça, com dente de onça, com pele de onça, tinha um valor enorme, que eles já sabiam o valor que tinha esse animal, que ele representava, né? E nós temos assim coisas de jade, pluma de quetzal, que vinha também da América. Tem várias coisas que se comercializava já. Claro, não era o comércio no padrão que a gente imagina hoje. E havia essas rotas para você. E é ao longo dessas rotas mesmo que você encontra essa maior densidade de plantas medicinais, de várias coisas, porque quem caminhava às vezes precisava e achava facilmente, né, e protegia. Que tipo de plantas medicinais, por exemplo? Plantas contra diarreia,
dor de cabeça, para afastar inseto, enfim, um monte de coisa. Tem estudos de antropólogos norte-americanos no Brasil, lá da Universidade de Brasília, só sobre isso, só sobre esse adensamento, vamos dizer assim, de uma flora útil para o homem, quer dizer, criada pelo homem, mas que a gente não vê. Outros povos, os povos associados à araucária, não é na Amazônia, é isso, mas também a gente sabe que hoje a araucária chegou a muitos lugares onde naturalmente não deveria haver araucária, mas o homem levou lá, esses povos, existia um grupo que vivia associado aos araucárias, de lugar muito frio, então eles favoreceram e plantaram e levaram adiante, né, esse favorecimento a certas espécies. Agora, 10 mil anos, 15 mil anos você fazendo isso naquele ambiente, vai modificar muita coisa. Então, é um território muito humanizado, e acho que no livro, aí, quando o Amazonas correr para o Pacífico, a gente faz um sobrevoo, talvez simplista, tem algumas coisas, mas, enfim, eu tentei unir uma visão única, essa aventura humana na Amazônia. Excelente. Evaristo, mais uma vez, obrigado. Nós vamos continuar a nossa jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico, sempre a bordo desta obra de quando o Amazonas corria para o Pacífico. Eu quero agradecer a sua companhia. Nós temos um encontro marcado especial sobre a Amazônia aqui pelo canal AgroMais. Muito obrigado. Até a semana que vem.